Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a missionária Regiane, é sempre uma alegria, um prazer imenso estar convosco pelas manhãs. Quero louvar ao Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade que Ele nos concedeu. Peço a Ele que continue a nos fortalecer, a nos dar graça, a nos dar ânimo e sabedoria para continuar a jornada. Hebreus, no seu capítulo 12, o verso 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumidor da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Oh, aleluia! Irmãos, apesar do autor dos Hebreus ser desconhecido, mas nos mostra o tanto que ele era inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus para escrever e deixar escrito essas palavras tão fortes, tão animadora e tão fortalecedora. No meio da nossa caminhada, a gente se depara com várias situações, com afrontas, né, como ele mesmo diz aqui no verso que nós acabamos de ler, mas a gente tem que permanecer, assim como Jesus, com os olhos fixos no céu, olhando para o autor e consumidor da nossa fé. De vez em quando nós queremos se embaraçar com as coisas que acontecem aqui na terra, a gente quer paralisar, a gente quer desistir, a gente quer jogar tudo para o alto. Mas se nós escolher permanecer e colocar os nossos olhos no céu, no nosso autor e consumidor da nossa fé, nós seremos mais do que vencedores. Jesus, ele enfrentou afrontas, ele enfrentou calúnias, difamações, enfrentou tantas coisas enquanto andou nessa terra há mais de 2000 anos atrás, mas Jesus, ele estava fixo e convicto do propósito que ele tinha para concluir. E ele permaneceu com os olhos fixos no seu Pai. Sabe, é tão difícil às vezes a gente andar olhando para cima quando as coisas daqui de baixo nos atraem. Mas não é difícil, sabe, permanecer com os olhos fixos no Senhor. Alguém pode olhar para mim, para você, e dizer: por que que você só olha para cima? Aí você vai responder: é porque de lá que vai vir o meu socorro, é de lá que a minha fé é alimentada, é de lá que todos os dias eu tenho combustível, recebo combustível para permanecer andando, embora as pedras aqui embaixo estão no meu caminho, mas é para lá que eu preciso olhar para conseguir passar dessas pedras, se livrar dos obstáculos, se livrar das afrontas, não olhar para as afrontas e permanecer andando, aleluia, com o autor e consumidor da minha fé. Mas para isso eu preciso olhar para cima, porque se eu fixar os meus olhos embaixo, eu perdo o rumo, eu perdo o caminho, eu perdo a rota. Mas se eu permanecer com os olhos lá em cima, eu vou permanecer na rota, eu vou permanecer no caminho e eu vou ser mais do que vencedora. Foi isso que Jesus fez. E Jesus venceu. E aqui ele diz, o escritor aos Hebreus diz que ele está à destra do Pai. Oh, coisa linda! Jesus amado, como a tua palavra é apaixonante, oh Deus. Oh, Ramandakandarabashuriandarai. Que isso nesta manhã te alcance, que essa palavra viva e eficaz e verdadeira entre no teu íntimo, sabe? Independente do que você tem passado,
olha para Ele, coloca os olhos nele, porque o autor e consumidor da tua fé está te contemplando. E a palavra de ordem dele nesta manhã, para mim e para você, permaneça, aleluia, com os olhos fixos em mim, porque com os olhos fixos em mim você não vai se perder, você não vai se abalar com as afrontas no meio da caminhada. As palavras que disseram contra a tua vida para baixar o teu nível, para te entristecer, não vão conseguir, porque os teus olhos estão nele, os teus olhos estão fixos no autor e consumidor da minha e da tua fé. Ande, mas olhando para cima. Ande, mas com os olhos fixos para cima. Oh, aleluia! Fale, mas fale olhando para cima, porque aquilo que nós recebemos de cima, quando nós abrimos a boca aqui embaixo, vai ter um poder, vai acontecer um terremoto santo e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas quando nós olhamos para baixo, falamos com aquilo, por aquilo que nós vemos embaixo, não vai acontecer nada. Mas quando nós olhamos para cima e recebemos de cima, pode ter certeza que vai acontecer grandes coisas na minha, na tua vida, Pai. Muito obrigada pela tua palavra tão santa, tão poderosa, tão genuína, Pai. E esse capítulo 12, Pai, nos mostra, Senhor, como a exortação em permanecer na fé e na santificação é algo valioso, é algo estrondoso e é algo que nós precisamos a andar e permanecer nela, Pai, porque só ela vai nos dar o que precisamos, só ela tem a força que nós anelamos e a comida, Pai, que nós precisamos para comer, para vencer e para, aleluia, permanecer firme na tua gloriosa presença. Abençoa o teu povo com toda sorte de bênção, derrama sobre eles graça, domínio, sabedoria e poder. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada família na terra. Abençoa, Pai, com toda sorte de bênção, Pai. Aleluia! E nos dá um dia abençoado, uma semana triunfante, marcada por conquista e pela tua grandeza. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E não esqueça, compartilha esse áudio em nome de Jesus.